Olá, pessoas queridas do YouTube, tudo bom com vocês? Estou de volta. Eu sei que eu estou um pouquinho sumidinha, mas não desistam de mim, que aos pouquinhos eu vou trazendo aí mais receita para vocês, o meu dia a dia aqui na fábrica de bolos, tá? E hoje eu vou gravar, decidir aí gravar para vocês essa montagem de bolo que é para o meu esposo, que ele faz aniversário e ele escolheu esse sabor. E é um dos sabores que mais saem aqui na fábrica. Então fica aí comigo nesse vídeo que vocês vão gostar, que é bem facinho, bem prático de fazer, tá? Eu assei esse bolo numa forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Vão me render 5 discos de massa, tá? Só que eu só vou utilizar 3 desses discos. 2 eu vou reservar e aí eu utilizo para fazer outro sabor de bolo, ou então você pode guardar, se você não tiver uma frequência assim de bolo muito grande, você pode guardar, congelar bem armazenadinho, que fica aí uns 30 dias congelado, tá? E aí aqui é só a gente fatiar o, a massa, tá? Eu não tenho nivelador, eu uso a faca mesmo, porque o meu nivelador quebrou, soltou aquele aramezinho, né? E aí eu aqui já acostumei a cortar com a faca mesmo. Eu vou aqui demarcando, né? O tamanho que eu quero, mais ou menos a largura de um dedo. E depois vou só aprofundando a faca. Pronto, chegamos aqui na última camada aqui de massa. E aí eu vou tirar só essa partezinha, que é aquela parte que sai quando a gente tira do forno, né? A parte de cima. E aí, como fica essa casquinha grossa, eu só vou tirar essa casquinha. É bem fininho, tá, gente? É só mesmo para tirar essa. Fica tipo uma capa, né? Então, vamos tirar aqui essa capinha para termos mais um disco de massa. Então, gente, aqui como eu fiz em todas as outras camadas, eu vou marcando aqui. Aqui começou a capinha, né? Mas em todos os outros discos eu fiz dessa mesma forma. Eu demarquei ali a altura que eu quero e aí vou só afundando a faca. Quem não tem habilidade é só cortar com aquele nivelador de bolo, tá? E olha essa massa como fica maravilhosa, gente. Quem quiser aí o segredinho dessa massa alta não solar e ficar perfeita, coloca aí nos comentários. Eu quero saber esse segredo que eu conto para vocês no outro vídeo. E aí aqui, como eu falei, ó, rendem 5 discos de massa e agora nós vamos montar o nosso aqui o nosso bolo, tá? Aqui eu tenho 4 bombons ouro branco picadinhos e 400 gramas de brigadeiro branco cremoso, tá? Esse recheio eu já tenho no canal. Eu vou deixar aqui linkadinho para vocês. É um recheio super versátil, vocês podem dar a carga aí que vocês quiserem de sabor nele e fica perfeito, tá? E aí aqui é só misturar e vamos dividir esse recheio em 200 gramas. 200 gramas na primeira camada de recheio e 200 gramas na segunda camada de recheio. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí aqui nós vamos montar o nosso bolo no aro, tá? Quem não tiver o aro pode montar na forma também do próprio bolo onde é a sua massa, tá? Aqui eu estou usando um disco de isopor e uma faixa de acetato na mesma altura do meu aro, tá? Quem não tiver, como eu falei, pode montar na própria forma e vai usar um saquinho plástico para poder estar montando. Aí aqui eu vou botar o nosso primeiro disco, vou umedecer com uma caldinha. Aqui eu estou usando aquela caldinha básica, né, que todo mundo usa, leite condensado com água. Vou umedecer bastante essa primeira massa e vamos colocar a primeira 200 gramas de recheio. Tá? Vou levar aqui, colocar aqui na minha balança e vamos colocar a primeira quantidade aqui de recheio.
Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já faço isso no olhômetro, gente, porque toda semana montando 3, 4 bolos desse, então já faço mais ou menos de olhômetro, só vou mostrar mesmo aqui para vocês a quantidade. E aí a segunda massa, a segunda camada é a mesma coisa, tá? Passa um pouquinho aqui de 200 porque nós acrescentamos o bombom picado, então sempre passa aí umas 5 graminhas, 10 graminhas, não tem problema, tá? E aí agora nós vamos espalhar esse nosso recheio aqui. Gente, vamos falar, nossa, mas é tão pouquinho recheio. Não fica pouco recheio, não fica um bolo enjoativo, tá? Um bolo fica super saboroso e recheio na quantidade perfeita, tá ok? Então façam, experimentam, façam para vocês em casa primeiro, caso vocês se interessem em fazer para vender, façam um experimento em casa e veja como fica. Caso vocês achem que devo acrescentar mais recheio, aí fica por conta de vocês, tá? No meu caso aqui, os clientes adoram. Nunca tivemos reclamação, pelo contrário, só elogios e é o bolo que mais vende. Dois que mais vendem, que nós também temos outros sabores que também vendem a beça. E aqui nós colocamos a segunda camada de massa, segundo disco, e vamos umedecer e colocar o restante do recheio aqui também, tá? E fazer o mesmo procedimento, isso, normal. Aí pronto, agora eu vou colocar um filme plástico aqui e nós vamos levar para gelar. Eu aqui levo no freezer, tá? Para gelar aí por volta de umas 2 horinhas no máximo, porque o meu freezer é potente. Caso vocês vão deixar na geladeira, é legal deixar de um dia para o outro, tá? Agora no freezer, umas 2, 3 horinhas é o suficiente. Aí daqui a pouquinho a gente volta para terminar esse bolo. Pronto, aqui já passou o tempo necessário que a gente precisava para estar gelando o nosso bolo, tá? Às vezes ele congela também, porque às vezes eu estou na correria aqui e acabo deixando ele lá mais tempo e eu decoro ele assim mesmo, não tem problema decorar ele congelado, tá, gente? E aqui é uma decoraçãozinha bem simples, eu vou estar usando chantilly, tá? E como a gente faz vários bolinhos, então tem que ser uma coisa bem prática. E eu também confesso a vocês que eu não tenho muita habilidade para estar decorando com chantilly, tá? E aí aqui eu vou só estar dando uma alisadinha no nosso recheio. E vocês lembram que quando nós montamos no aro, eu coloquei um disco de isopor lá embaixo, né, na base. E aí agora aqui eu vou colocar no meu cake board e tá virando esse bolo, tá? Eu vou estar fazendo isso já, ele já fica pronto para servir e é assim que a gente faz quando a gente vende também, tá montando para venda, tá? Aqui eu vou só limpar minha bailarina, porque sempre fica úmida, né? E vou tá tirando aqui o nosso disquinho de isopor para a gente poder estar aplicando o nosso chantilly. O chantilly eu também já bato uma quantidade ideal aí para mim estar usando durante a semana e congelo, tá? E aí, conforme eu vou usando, eu boto para descongelar na geladeira e vou pegando a quantidade necessária que eu vou utilizar para estar decorando o bolo e coloco num recipiente e mexo, tá? E bato. Bato com a mão mesmo, tá, gente? Até ele pegar a consistência cremosa de novo, lisinha, que a gente precisa para estar aplicando no bolo, tá? Então, é só isso.
gente, aí aqui, ó, eu vou estar com um saco de confeiteiro bem próximo ao bolo. Vou estar girando a minha bailarina até encontrar aqui o chantilly de novo. E aí inicio outra camada aqui de chantilly e vou girando a minha bailarina e vou fazendo isso até chegar lá em cima, tá? Então, vou virar vocês aqui um pouquinho, porque acho que vai ficar melhor de visualizar o bolo, né? Porque eu tô sem ter onde colocar vocês. Eu tô sem tripé, gente, mas tá tudo sendo feito e gravado aqui na força do amor. Então, aqui, ó, acabou o chantilly da manga, do saco de confeiteiro, né? E aí eu coloquei uma colherada aqui em cima e agora a gente vai só espalhar, tirar um pouquinho do excesso aí desse chantilly, tá? Não precisa se preocupar em ficar lisinho, perfeito, porque vai uma ganache aqui em cima, então vai disfarçar bem aí qualquer imperfeição, então não precisa se preocuparem, tá? Então aqui a gente tira só um pouquinho do excesso, tá? Desse chantilly. E depois vamos tirar também um pouquinho do excesso nas laterais, tá? Então, gente, aqui ó, eu tenho uma espátulazinha que tá quebrada, como vocês podem ver. E aí eu vou tirar aqui um pouco desse excesso de chantilly delicadamente, tá? A gente vai girando aqui a bailarina e vamos tirando aí o excesso do chantilly, tá? Até eu ver que é o suficiente, que tá bom, tá? Que não tá grosseiro e que já dá para mim espatular da forma que eu quiser. Eu vou usar um outro tipo de espátulazinha aqui, dentadinha, só para dar um charme. E pronto, aí agora aqui, ó, eu vou tirando essas lateraisinhas, essas quinas, né, na verdade. Mas também não me preocupo, tá vendo aqui, ó, essa partezinha aí das quininhas, vocês podem ver que não tá perfeita, né? Mas isso daí também não precisa se preocupar, tá, gente? Porque a ganache que a gente vai utilizar vai tampar tudo isso. Então, por isso que eu falo para vocês que é um bolo bem rapidinho, ele fica bem bonitinho e a gente zero se preocupa com esses pequenos detalhes, tá? Porque tudo fica bem escondidinho. E aí agora eu vou utilizar uma outra espátulazinha aqui, dentadinha, ó, que é só para dar um charme aqui na lateral. E aí a gente passa umas 2 voltinhas aqui, é o suficiente. Dá mais uma ajeitada na quina, se você achar necessário. E vamos passar para a ganache. Aqui eu tenho a ganache, 100 gramas de chocolate branco e 100 gramas de creme de leite. Ela tá bem líquida aqui, é legal que ela descanse um pouquinho para ficar mais consistente, mas nós vamos usar assim mesmo. Aqui eu tenho 3 bombons, 2 picadinhos e um aqui cortado pela metade para a gente decorar o nosso bolo. E aí nós vamos pegar aqui essa ganache, como eu disse para vocês, ela tá bem líquida. Era ideal que eu colocasse ela um pouquinho na geladeira ou então deixasse ela descansar para ela não escorrer com tanta rapidez assim, tá? Mas aí vocês já sabem, não deixem ela descansar um pouquinho, tá? Não usem ela assim tão líquida como eu estou usando aqui. Tá? Depois eu vou limpar as bordinhas aqui que vai escorrer bastante e eu dou uma limpadinha nas bordinhas.
prontinho, nosso bolo já está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer para vocês outros sabores que eu tenho aqui na confeitaria. Então se inscreva no canal e até um próximo vídeo.